Bem-vindos. A transformação digital da indústria já não se faz com máquinas mais inteligentes ou linhas de produção automatizadas. Fala-se cada vez mais de fábricas conectadas, inteligência artificial aplicada à produção, sustentabilidade operacional e da capacidade de transformar dados em decisões estratégicas em tempo real. É sobre isto que vou conversar com Filipa Dorei, que é a responsável da Manufacture Next. Este conteúdo é patrocinado pela Rumos, especialista em formar profissionais e equipas para os desafios tecnológicos e de inovação. Olá, Filipa. Muito obrigado por ter aceito este nosso convite para falar de algo tão importante como a indústria e a inteligência artificial, a automatização, tudo isso que disse anteriormente. E eu gostaria que me começasse a explicar sobre um sistema com o qual vocês trabalham, que é o sistema MES. Seria importante percebermos exatamente o que é o sistema MES. Eu costumo dizer que um MES é como uma torre de controle num aeroporto. Só que em vez de estarmos a controlar aviões e o tráfego aéreo, estamos a controlar máquinas, estamos a controlar um sistema produtivo, pessoas e a qualidade. Pronto. O que é que acontece? Nas fábricas existe sempre um ERP. O ERP diz-nos o que é que precisa ser produzido. Depois temos as máquinas que vão produzir efetivamente aquilo que tem que ser produzido. O MES está ali no meio, digamos, para controlar o que é produzido, para dar a visibilidade em tempo real do que é que está a ser produzido, com que qualidade, com que cadência, qual a quantidade e fazer com que no final do dia a produção não seja assim um episódio de calamidade, pronto, sem visibilidade nenhuma sobre o que está a acontecer. E quais são os problemas, os desafios operacionais que uma empresa industrial no dia a dia consegue resolver com esse tipo de solução? Bom, tradicionalmente a produção é controlada e a indústria funcionou muito na base da intuição. Não é? Ou seja, um bocadinho aqueles achismos, não é? Tipo, a máquina parou, porque olha, eu acho que foi por causa disto, ou olha, o operador disse que ontem ela parou e fez isto e aquilo e ela acabou por voltar a funcionar. Só que não dá visibilidade, ou seja, as empresas não têm visibilidade sobre o que é que está a ser produzido, o porquê das máquinas estarem a parar, o porquê da qualidade não está a ser atingida, o porquê do número de produção ou a quantidade produzida não estar a atingir o objetivo que era exigido. E o MES dá-nos isso, o MES dá-nos a visibilidade em tempo real do que é que está a ser produzido, quem está a interferir com a produção, ou seja, quais são os operadores que estão a lidar com determinada produção, a qualidade que está a sair dali e mostra-nos também como é que podemos melhorar. Pronto, basicamente. E hoje em dia, em Portugal, por exemplo, já existem muitas indústrias a digitalizarem-se. Queria que nos partilhasse connosco aqui um bocadinho do que é o seu conhecimento no mercado. Em termos de indústria, já existem muitas fábricas a que seguirem esse caminho. Existe cada vez mais uma consciencialização de que isso é necessário e eu acho que a indústria portuguesa começou a entrar nesta era, digamos, um bocadinho mais tarde do que o resto do mundo, principalmente do mercado europeu. Mas, ao mesmo tempo, acho que está a entrar com mais consciência, ou seja, não está a dizer eu quero um MES só porque sim, sem ter grande controle sobre aquilo que está a ser feito, mas está a fazer toda uma análise de não só qual é a tecnologia que é necessária, como também o que é preciso fazer internamente para que o projeto dê certo. Por isso sim, acho que Portugal está num caminho certo e com a abordagem correta para este tipo de projetos. E qual é a abordagem correta? Qual é a abordagem que propõe a Manufacture Next na implementação desses projetos? Acho que quando um projeto de MES falha, perguntam-me muitas vezes porque é que um projeto de MES falha. E eu, 90% das vezes, digo não é a tecnologia, não é o MES, não é o sistema. O que falhou foi o planeamento. O que falhou foi a envolvência das pessoas
no projeto de MES, porque pormos um projeto de MES numa fábrica que ninguém conhece o que vai acontecer, os operadores não estão envolvidos, é como oferecer um Ferrari, que é um carrão, não é? Quer dizer, o melhor do mundo, etc. Alguém que não tem carta. É literalmente isto, ou seja, vai dar asneira. Vão haver E acidentes. isso acontece com frequência, ou seja, as empresas olharem para a digitalização, perceberem a importância do MES e depois não qualificarem as partes. Acontece. E o que nós fazemos agora é, quando temos um novo projeto ou a possibilidade de um novo projeto, fazemos uma abordagem prévia, quase como uma auditoria ao que as empresas têm no momento, até aos sistemas que já têm em produção, para conseguirmos ver de facto onde é que estão as dores, não é? Os maiores pain points daquela realidade produtiva, onde é que estão os maiores ganhos e os ganhos mais rápidos que poderão ter, para também darmos esse miminho, digamos assim, de uma coisa que está a correr bem e que seja mais rápido, e fazermos um trabalho conjunto para que a empresa, os operadores, o vendor do MES e a empresa que vai fazer a implementação tenham um caminho conjunto. Estas dores, que identificou muito bem, surgem por desconhecimento ou por literacia ou às vezes por resistência? Resistência. Encontram muita resistência? Encontramos resistência principalmente na parte dos operadores. Porquê? Lá está, porque não há... Eu sou um bocadinho chata no tema do change management, mas acho que é um tema fulcral, não só em projetos de MES, como em projetos de grandes dimensões, seja de que tecnologia for, digamos assim. Mas nós temos que trazer os operadores para o nosso lado, porque são eles que lidam com aquilo todos os dias. E ninguém acorda um dia e diz: quero imenso fazer uma implementação de um sistema que me vai causar uma disrupção imensa no meu dia-a-dia e numa coisa que eu faço há 15 anos da mesma forma, e não faço ideia porque é que estou a fazer, não faço ideia o que é que eu vou ganhar com isto, não faço ideia o benefício que eu vou ter. Portanto, o que nós temos que fazer é explicar, sim, vai haver um período de disrupção, vai haver aqui um período em que vocês não vão estar confortáveis dentro do projeto, mas este projeto não é só ter uns dashboards bonitos ao longo da fábrica para vermos umas coisas coloridas, não. Vai-vos permitir serem mais eficientes, vai-vos permitir serem mais rápidos, vai-vos permitir ganhar em qualidade, vai-vos permitir ganhar em eficiência financeira, energética, tudo. Ou seja, quando eles conseguem perceber que o impacto deles e a participação deles neste projeto é fulcral e que a empresa precisa deles e que eles vão ganhar com isso, eu diria que 50% do projeto está ganho. Nesse período de implementação em que é preciso consciencializar e formar essas pessoas, nomeadamente os gestores, para estarem de braços dados com a implementação desta automatização, quanto tempo, desde o início até ao final da implementação do projeto? Eu diria até que a fábrica corra em MES. Normalmente estamos a falar de projetos de quanto tempo? Primeiro deixe-me dizer que um projeto de MES, até a empresa decidir qual é o MES que quer, demora a correr bem um aninho. Pronto, porque tem que analisar várias coisas, por norma nunca é uma só fábrica, são projetos multi-site, portanto demora. A partir do momento em que é selecionado, há todo um conjunto de fases que têm que ser percorridas e workshops têm que ser tidos e requirements têm que ser analisados, mas eu diria que para começar a ver resultados, meio ano. Para começar a ver resultados, e numa determinada área, não estou a dizer em tudo. Mas a partir do momento em que começam a ver resultados, aquilo é quase um processo em cadeia, não é? Os dados começam a ser analisados, começam a ser utilizados, deixam de ser só dados que estão ali numa folha de Excel, e isso tudo começa a entrar em cadeia, começam a ter visibilidade sobre o que está a acontecer, a poderem agir preventivamente para evitar falhas, para evitar paragens, para evitar perdas de qualidade, para evitar produções que não estão em conformidade. E, portanto, quando isso tudo começa a acontecer, não é? O processo acelera muito rápido.
Tem casos que já lhe possam afirmar, por exemplo, que a escolha deste processo ou de integração do MES aumenta substancialmente a competitividade de uma empresa, de uma fábrica? Tenho. Posso contar um caso que para mim foi o mais flagrante, que eu tenha presenciado, sem referir nomes, mas uma empresa que teve que fazer um callback com os produtos, não é? Portanto, teve que fazer, saíram com defeito, tinham que voltar todos à fábrica. Não tinham como rastrear os produtos, não tinham como saber que máquinas é que tinham produzido aquela série, não sabiam qual era a série, não sabiam quantos elementos, quanta quantidade e que clientes tinham recebido aqueles itens. Portanto, demoraram só nesse processo. Se eu disser uma semana, estou a ser amiga, foi mais tempo, para conseguirem ter noção de onde é que estavam e depois fazer o callback. E só depois é que foram fazer a análise do custo que isso iria ter, quanto tempo iam demorar a fazer a reprodução, quanto tempo iam voltar a ter essa mercadoria no mercado, e quando isso voltou a acontecer, porque acontece sempre, a necessidade de callback é uma coisa que acontece com alguma regularidade, cada vez menos, mas acontece, e posso dizer que no mesmo dia, souberam exatamente para onde é que tinham ido os produtos, que máquinas tinham sido utilizadas para fazer aquela produção, os operadores que tinham estado nesse processo, os clientes que os tinham recebido, fizeram o callback e tinham, no dia seguinte, a reprodução planeada e uma nova data de entrega. Uma das coisas que eu lhe gostaria de perguntar, e porque convive diretamente com as fábricas, há ver se consigo colocar isto de uma forma que eu não acho, e não acho mesmo que seja negativa, a questão da preparação dos empresários na área industrial, ou seja, estamos a falar, Portugal teve sempre durante muitos anos os empreendedores e os empresários Sim. portugueses, provavelmente alguns sem estudos, na base do achismo, Sim. como falámos ao início, o que isto não quer dizer que seja mau. Durante muitos anos a Não é? nossa indústria viveu assim e muitas empresas com sucesso, é muito importante, mas que cada vez aquilo que eu quero perguntar é, esse tipo de empresário cada vez mais tem a consciência de que é necessário ter, no fundo, estas ferramentas para continuar a ser competitivo? Acho que esses são os empresários que mais têm a noção, porque eu acho, pessoalmente, é uma opinião pessoal, de que a intuição de quem criou os negócios e dos empreendedores tem que ter sempre lugar. Portanto, Sim. nunca pode deixar de ter espaço. Mas acho que essas pessoas, e eu por acaso sinto isso atualmente, que é, há aqui uma geração entre nós, digamos, e quem criou há umas décadas atrás as grandes indústrias, em que eles querem muito, dizem, não, nós temos que avançar e temos que investir em novas tecnologias, nova visibilidade, etc. E os que estão aqui no meio é que estão cá, pá, mas está a funcionar assim, deixa estar, não é? Não vamos aqui, vai um investimento para quê? Não tenho... Trava um bocadinho esse ímpeto ainda e empreendedor dos Exatamente. criadores das Eu indústrias. acho que estão confortáveis nessa posição, e quem esteve na posição desconfortável, que foram eles há uns anos atrás para lançar isto, continuam a estar disponíveis para estar no desconforto, para ganharem eficiência, para ganharem competitividade, para ganharem presença, não é? Porque hoje em dia, e isto é uma coisa que nós temos que ter noção, que é, antigamente, nós tínhamos até uma percepção da qualidade, que é uma coisa que nós antes pensávamos, ok, o que é produzido na Europa tem uma qualidade X, o que vem da China, até isso já acabou, não é? É homogénea. Portanto, a qualidade, até a qualidade já é equiparável across industries, não é? E países. Se nós, ou se os empreendedores e as fábricas e os manda-chuvas, não é? Não decidem investir na digitalização, na implementação da automação, na rastreabilidade, na sustentabilidade, etc., eles vão perder mercado, porque o mercado hoje em dia é muito mais rápido, as margens são cada vez maiores, os clientes são cada vez mais exigentes e com datas de entrega e datas de produção cada vez mais curtas. E se não há esse investimento,
não há como ter melhorias de produção, diminuição de callbacks, diminuição de paragens de máquinas, aumento da qualidade, aumento da visibilidade, da rapidez de produção, etc, etc. Portanto, é O caminho que estão a percorrer estas indústrias nacionais é um caminho que é pautado por essa noção da transformação ou muito pela pressão da necessidade da competitividade? ótima pergunta. Eu acho que é dos dois. Eu acho que é dos dois. Eu acho que é dos dois. Acho que há muita pressão por parte da competitividade. Também há resistência a mudar aquilo que existe, mas acho que neste momento fala-se tanto na digitalização, fala-se tanto na automação, fala-se tanto até usam-se aqueles chavões, não é? AI-centered, IoT, blá blá blá, cenas na fábrica, que as pessoas se sentem quase coagidas, não é? A terem que ter isso também, porque senão estão fora do mercado. Portanto, eu acho que é um bocado dos dois. Filipa, muito obrigado por ter vindo conversar comigo sobre este assunto, que é de facto extraordinariamente importante para o desenvolvimento da indústria nacional, para podermos competir melhor e para podermos ter uma gestão e uma operação com maior rigor, eu diria assim, que nos transforma mais competitivos do que já somos.